E ele foi influenciado, ou foi atraído pelo Evangelho, através dos escritos de John Wycliffe. Ele teve contato com a Bíblia de Wycliffe, porque as ideias de Wycliffe entraram no continente também, não ficaram só presas nas ilhas, entraram também no continente europeu. Então esse homem leu os livros que John Wycliffe tinha escrito, além de sua tradução da Bíblia. E Hus creu em Cristo Jesus, foi salvo. E ele pregava então o sacerdócio universal de todos os santos. Ele dizia: não, todos têm acesso a Deus. Ninguém precisa de alguém, para encaminhá-lo a Deus, para servir de ponte, porque na época o sacerdote católico era a ponte entre Deus e o povo. Então, se alguém queria o perdão de Deus, onde estava a fonte? No sacerdote católico. Qualquer coisa que a pessoa precisasse de Deus, quem era a ponte? Onde procurar? O sacerdote católico. Se tinha alguém doente em casa, para quem recorrer? Ao sacerdote. Ele era a ponte. Agora, John Hus descobriu no Evangelho, descobriu no Novo Testamento, que cada crente, cada um dos santos é um sacerdote de Deus. Então ele já ensinava: todos somos sacerdotes, todos temos acesso a Deus. Você não faz ideia do que foram essas palavras, do impacto que essas palavras causaram. E ele permaneceu sendo um bom católico, e ao mesmo tempo pregava e encorajava aqueles crentes que estavam fora do sistema de Roma, que já haviam saído do catolicismo romano e estavam se reunindo à parte. E ele, apesar de continuar ensinando, ele era um professor também da faculdade ou da Universidade de Praga, que hoje é a capital da República Tcheca, Ele era professor ali, e ele ensinava esses irmãos, encorajava esses irmãos, até que ele foi convocado para um concílio na cidade de Constança, e a princípio ele ficou com medo, mas como o bispo garantiu que ele não sofreria nenhum mal, ele foi. E chegando na cidade, ele foi traído pelos bispos, e foi levado a julgamento, e queimado vivo em praça pública, exemplarmente. E é interessante, amados, que presta bem atenção nesse homem e nesse movimento dos hussitas. Antes dele ser queimado, ele profetizou. E profetizou para o carrasco que estava amarrando ele no poste. Ele falou assim para o carrasco: hoje vocês estão queimando um ganso. Porque a palavra Hus, na língua boêmia, significa ganso. Aí ele disse assim: mas dentro de 100 anos, vocês vão encontrar um cisne. E esse cisne vocês não poderão queimar. O cisne foi Lutero, que exatamente 102 anos depois pregou as 95 teses lá naquela capela, na porta daquela capela. Até então, aquele movimento estava amedrontado, aquele pessoal que ele alimentava com a palavra. Depois do martírio de Hus, os seus seguidores se levantaram e se multiplicaram enormemente por toda a Boêmia, inclusive com outros nomes. Até que em 1457, diversos grupos de hussitas se encontraram com valdenses, aqueles lá do século XII. E formaram um grupo só. Formaram os Irmãos Unidos. Em latim, Unitas Fratrum. Os Irmãos Unidos. Bonito nome, né? Desse modo, na cidade de Praga, houve a primeira igreja completamente independente de Roma. A sua ênfase estava no sacerdócio de todos os crentes. E isso não era apenas uma declaração. Porque você sabe que hoje, se você perguntar para qualquer
protestante, qualquer evangélico, você crê que todos são sacerdotes? Sim, nós cremos. Eles creem na palavra, mas não na prática. Assim como também Lutero pregou isso. O sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero só pregou, mas não viveram isso. Não praticaram assim. Agora, esses irmãos unidos, eles praticaram isso, mas assim, amados, foram fiéis praticantes dessa verdade no Novo Testamento. Todos são sacerdotes. Todos devem pregar. Todos devem pregar a palavra. Todos devem evangelizar. Todos estão ligados diretamente a Deus. Por causa disso, eles aboliram todos os títulos eclesiásticos. Então não tinha mais aquela história de padre, nem de reverendo, nem de qualquer outra coisa. Eles só se chamaram de irmãos e irmãs. Eram apenas irmãos e irmãs, como o Senhor Jesus havia ensinado. A ninguém na terra chameis de pai, porque um só é o vosso Pai. Essa verdade eles praticaram com intensidade. Sabe, amados, esses russitas e também valdenses agora, esses irmãos unidos, né? Eles eram homens de pouca instrução. Pouquíssima instrução. Agora, apesar de serem de pouca instrução, eles foram grandes estudiosos das Escrituras e muito dedicados ao ensino. Então a maior parte deles eram autodidatas. É gente que conhece, mas é gente que se dedicou a estudar a Bíblia de um jeito que nós não temos ideia. Não apenas a estudar a Bíblia, mas ao ensino. Desenvolveram técnicas de como aprender a ler e escrever, ensinar a ler e escrever. Tanto que um dos grandes nomes entre esses irmãos unidos foi um irmão chamado Ian Amos Comenius. Sabe quem é esse homem? O pai da pedagogia. Ele era dos irmãos unidos. E adivinha onde ele foi o laboratório dele? Lá entre os irmãos. Porque todos tinham que aprender a ler. Todos tinham que ler para poder estudar as Escrituras. Então, seu grande valor era as Escrituras. Essa era a sua ocupação. Pois bem, para esses vencedores de Tiatira, o que o Senhor prometeu? Qual foi a promessa para os vencedores de Tiatira? A promessa foi: dar-lhes-ei a estrela da manhã. E aí nós entramos no capítulo 3 de Apocalipse, falando sobre a igreja em Sardes, né? A igreja de Sardes. Então, enquanto a igreja em Tiatira representa o catolicismo romano, o período da igreja medieval, Sardes, que é a próxima igreja, ela representa a igreja protestante. Ou a igreja da época da Reforma do século XVI. Então você quer achar na Bíblia, onde está a Reforma protestante? Está aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6. É aqui profetizado o que iria acontecer. A Reforma de Lutero. Então vamos lembrar um pouquinho ainda, que a igreja de Tiatira estava mergulhada assim em densas trevas, densa escuridão de idolatria, de imoralidade espiritual. Mas ali Deus tinha os seus vencedores. Esses que nós citamos aí, e que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal, como diz a Bíblia. Pois bem, o Senhor falou para eles, que ia dar para eles a estrela da manhã. O que significa isso? A estrela da manhã é a estrela que anuncia o fim da escuridão da noite. Quando a estrela da manhã brilha no céu, então você sabe que o dia está para amanhecer. Você sabe que a luz do dia está chegando. Então, quando o Senhor fala que dar-lhes-ia a estrela da manhã,
Quer dizer que eles foram os anunciadores, os precursores da reforma. Começou com eles. Aquele grande mover que Deus estava fazendo. Eles, com essa história da estrela da manhã, né? Quando raiou a reforma, e a luz do Evangelho brilhou, voltou a brilhar, aquelas preciosas verdades que antes estavam ocultas, por causa da idolatria, por causa de toda aquela loucura que Tiatira viveu, aquelas verdades antes ocultas agora brilharam, não que foram descobertas, porque Lutero não descobriu nada novo. Você já percebeu que irmãos 200 anos antes dele já tinham descoberto as mesmas coisas? Pagaram um alto preço por isso. Foram duramente perseguidos por causa disso. Foram declarados hereges por causa disso. Mas com Lutero foi diferente. E Deus usou Lutero de um modo muito diferente, muito especial. Então, quando Lutero se levantou e passou a pregar aquelas verdades que antes estavam ocultas, aqueles irmãos valdenses, esses irmãos unidos, que ainda existiam, eles ficaram entusiasmados. Eles disseram: agora nós podemos sair dos esconderijos e nós podemos pregar o Evangelho com liberdade. Eles abraçaram a reforma, eles arregaçaram as mangas e junto com Lutero passaram a trabalhar pela reforma da igreja. Isso é 1517, 17 anos depois da descoberta do Brasil. Então o povo agora tinha acesso às Escrituras, podiam agora louvar a Deus em sua própria língua. Você lembra que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão? Lutero compôs muitos cânticos, muitos hinos. Outros também que estavam com ele fizeram muitos hinos e o povo passou a cantar. Aquilo que antes estava reservado àquele grupo, o clero, né? Agora você ouvia dentro dos templos cristãos, você ouvia o povo cantando, você ouvia o povo louvando a Deus. Você ouvia agora os instrumentos, porque antes era proibido ter instrumentos. A Igreja Católica havia proibido. Agora você ouvia instrumentos, acompanhando o louvor de toda a igreja. E o povo cantava a plenos pulmões, e lia as Escrituras, e estudava as Escrituras. O primeiro livro a ser impresso no mundo, né, depois da invenção da imprensa, na mesma época, foi a Bíblia de Lutero. E Gutenberg imprimiu essa Bíblia para muita gente. Essa Bíblia se espalhou por toda a Europa. Mesmo os que não conseguiam ler alemão, tinham que dar um jeito, porque agora tinha a Bíblia numa língua acessível e impressa em alta escala. Agora, amados, isso tudo foi uma bênção tremenda. Agora, nós temos um problema em Sardes. Qual é a condição espiritual de Sardes? É essa aqui, ó. Verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Tá? Até aqui, nesse texto. Qual é o problema em Sardes? Nessa igreja que representa a igreja da reforma, ou a igreja protestante. O problema deles, amados, é que eles têm nome de que vivem. O Senhor Jesus diz assim: você tem nome de que vive, mas está morto. Pela doutrina, pelo que descobriu, pelas verdades que descobriu na Escritura, deveria estar vivo, mas está morto. Agora tem a Bíblia, uma Bíblia em cada casa quase. Pode cantar no culto,
pode ouvir a explicação das Escrituras na sua língua.